Eu sempre venho aqui falar sobre a carreira de modelo com vocês, mas eu sinto que eu falo muito pouco sobre a minha trajetória como modelo, né? Eu tenho alguns vídeos aqui no canal falando como eu comecei e o que me motivou a criar conteúdo sobre essa carreira. Mas no vídeo de hoje eu resolvi falar um pouco mais sobre mim, o que eu tô fazendo agora, compartilhar um pouco da minha vida, porque, né, galera, se a gente for ser amiga, a gente tem que ser amiga de verdade e compartilhar as coisas, né? Não? Então vamos lá! Oi, queridos, tudo bom? Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre o meu começo, né? Eu acho que muitos de vocês aqui já sabem como eu comecei, mas pra quem tá aí chegando novo de paraquedas no canal, vamos contar um pouco sobre esse começo. Gente, foi muito por acaso, tá? Eu tava fazendo o meu book, né? Minha mãe gosta muito que eu faça books, então eu tinha um book de 5 anos, aí eu tinha um book de 10 anos, e aí com 16 anos, era pra ser com 15, mas com 16, ela falou assim, vamos fazer um book fotográfico para você. Então eu comecei a procurar fotógrafos e eu acabei encontrando um fotógrafo de moda aqui da minha cidade e ele acabou virando assim o anjo da minha vida. Sem ele eu não estaria aqui agora e eu não teria virado modelo, tá? Pelo menos eu acho que não. E aí a gente fez as fotos, ele gostou muito de mim, gostou das fotos, falou que eu levava jeito. E aí eu lembro que ele virou pra mim e falou, quanto você tem de altura? Aí eu fui e falei quanto eu tinha, 1,76. Aí ele falou, você quer ser modelo? Você quer tentar? Deixa eu te levar em algumas agências? E eu falei, então tá, né? Então vamos. Foi meio que assim, então vamos. E aí eu fui, acabei sendo agenciada pela Joy, em BH, foi a minha primeira agência. E aí eu comecei a ser modelo desde então. Mas houveram, assim, algumas idas e vindas que vocês vão sacar aí no meio do caminho, tá? E falando sobre o caminho, né, então eu fui para Belo Horizonte, comecei a minha faculdade também em publicidade e propaganda, sou formada hoje. E nesse caminho, assim, eu não acreditava muito que eu era modelo, eu não gostava nem de falar com as pessoas, porque pra mim, modelo era quem ia pra fora, era quem, tipo assim, era reconhecida e tal, pelo que fazia, era quem se sustentava já com o trabalho, e eu não tinha isso, né, eu tava ali só começando, então pra mim, eu não era ninguém, eu não gostava de falar que eu era modelo, eu não acreditava em mim, eu não acreditava no meu potencial. E isso refletia muito na hora de eu fazer os castings, né? Eu sempre me comparava muito com as outras modelos, eu achava que eu não estava boa o suficiente, a agência falava que eu não estava boa o suficiente, já recebi muitas críticas, assim, por exemplo, você precisa fazer bichectomia, você precisa emagrecer, você precisa dar um jeito nesse cabelo, enfim, várias coisas que iam me podando ali, sabe? E eu deixava aquilo acontecer porque eu acreditava que isso ia ser bom pro meu desenvolvimento como modelo, né? Mas essas coisas vão ficando dentro da gente, sabe? E uma hora elas explodem. Mas enfim, continuando, eu também estudava muito sobre a carreira, eu procurava me desenvolver, eu treinava passarela muito, eu treinava fotografia. Então assim, sempre me dediquei, mas às vezes eu tinha um pouco de preguiça, eu confesso, sabe? Eu morava numa região muito longe de onde realmente aconteciam os castings, aconteciam as coisas, então às vezes eu morria de preguiça de sair de onde eu tava pra ir pro casting, chegar lá, ficar 2 minutos e ser rejeitada, porque eu também já ia com essa cabeça de que tipo, nossa, vai ser tão difícil, vai ter tanta menina, e aí eu tinha um pouco de negativismo, assim, sabe, confesso. E um pouco de preguiça do mundo da moda também, que às vezes você se depara com algumas pessoas de nariz em pé, e eu não sou muito dessa vibe, sabe? Eu sou mais da vibe paz e amor, todo mundo é igual, e enfim, essa vibe. E no mundo da moda isso não é muito frequente, então eu tinha um pouco de preguiça. Mas por outro lado, eu me apaixonei muito pela profissão, sabe? Os primeiros ensaios, os primeiros trabalhos, eu gostava muito de fotografar, ainda gosto, né? E eu virei e falei, velho, eu quero muito tentar mesmo, assim, sabe? Porque eu gostava do trabalho, eu gostava de ver os resultados, eu gostava de trabalhar com muitas pessoas criativas, enfim, era demais, assim, é demais, ainda é demais. E aí foi quando surgiu a oportunidade de eu ir para São Paulo, né? Esse fotógrafo que me ajudou a começar, ele virou para mim e falou, olha, você quer vir para São Paulo? Você quer vir para São Paulo Fashion Week? Então vem, mas aí você tem que entrar em tais medidas, me passou as medidas. E aí eu cheguei a ter 87 de quadril, eu fiz dieta, eu emagreci muito, foi tudo de uma forma saudável, tá, gente? Foi com acompanhamento, mas eu cheguei nas medidas, eu fiz tudo o que era
possível fazer, eu fiz. Eu arrumei meu cabelo, eu fiquei magra, eu fiz procedimento estético de olheira, eu fiz muita coisa, tá, gente? Eu treinava passarela todos os dias e eu fui pra São Paulo, eu tava sim preparada, mas talvez o meu psicológico não tivesse tão preparado. Porque não sei, mas eu não consegui passar nos castings para São Paulo Fashion Week e as modelos que eu morava na época, a maioria, todas passaram e eu fiquei muito frustrada, assim, foi uma época que eu não queria mais ouvir falar disso, de modelar. Eu voltei para Belo Horizonte muito frustrada mesmo, muito decepcionada, achando que tinha sido minha culpa, muito infeliz com tudo aquilo, me perguntando por que deu errado, tipo assim, eu fiz isso tudo pra chegar lá e não dar certo, mano, o que aconteceu, sabe? E vocês sabem, né, é aquele sentimento de frustração e de decepção. E aí, foi uma época muito difícil, assim, e eu cheguei, eu voltei, passou um tempo, eu acabei saindo das medidas, assim, engordei um pouco. Não é meu biotipo, né? Tipo, tenho um biotipo magro, mas não tão magro, então eu acabei saindo das medidas, eu acabei saindo daquela dieta super restrita, tive muitos episódios de compulsão alimentar por conta disso, né? Durante esse período, eu acabei conseguindo alguns trabalhos em Belo Horizonte e eu gostava de fazer os trabalhos, sabe? E eu me sentia muito bem, assim. Eu tinha essa vontade de continuar, eu tinha essa vontade de tentar mais uma vez, mas eu tinha muito medo de me decepcionar totalmente, igual eu tinha me decepcionado, igual eu tinha ficado frustrada, né? E depois de um tempo também, esse foi início de 2019, tá? Na cronologia aqui, eu nem tô falando os anos, mas enfim, início de 2019, eu falei pra mim mesma que eu queria dar um tempo nisso, assim, que eu queria me conhecer primeiro, sabe? Que eu queria olhar pra mim, olhar o que eu gostava realmente, e foi quando eu resolvi fazer um intercâmbio. Aí eu fui pra Holanda, eu fiquei 6 meses na Holanda, e durante esse tempo eu parei de modelar por completo, assim, não tinha pretensão nenhuma de continuar, assim. Eu fiz esse intercâmbio realmente pra me conhecer, sabe? E foi uma época, assim, a melhor época da minha vida, que foi a época que eu experimentei o que é ter liberdade, gente. E ter liberdade é bom demais. Então, assim, eu fazia o que eu queria, eu comia o que eu queria e, tipo, eu colocava o meu cabelo do jeito que eu queria e foi incrível essa experiência. Foi uma das melhores experiências da minha vida, se não foi a melhor experiência. Parecia um sonho, não parecia que era real, assim, só pra vocês terem uma ideia. E aí, foi quando eu voltei da Holanda e eu falei, tipo, cara, sabe, eu não quero viver numa caixinha mais. E aí foi quando surgiu essa ideia de modelo fora do cabide, né, e tal, tipo, eu quero lutar pra que outras meninas não passem pelo que eu passei. Porque se eu passei, outras meninas também vão passar. E é muito cruel isso da moda, estabelecer caixinhas e a gente ter que se encaixar nelas, e a gente ter que ter um certo padrão, sabe? Com essa ideia de tentar mudar, de tentar tornar a moda um pouco mais inclusiva, eu pensei em como eu poderia ter um pouco mais de visibilidade para tentar contribuir para que isso aconteça, né? E eu já tinha esse canal aqui no YouTube, eu fiz ele quando eu voltei de São Paulo, tá? E aí eu falei, tá, vou retomar o canal e tal, vou tentar fazer mais conteúdo, produzir mais conteúdo. E eu comecei a produzir conteúdos diversos, na verdade. Então vocês podem até ver aqui, tem uns vídeos bem aleatórios, assim, da minha vida. Porque eu pensei, vai ser melhor porque eu vou conseguir abordar mais gente, né? Não só pessoas que querem ser modelo e gostam disso. Só que acabava que os vídeos que eram mais relacionados à carreira de modelo tinham mais sucesso, sabe? Tipo, acho que vocês gostavam mais. Então eu pensei, cara, não é isso, eu preciso fazer só vídeo relacionado a isso. E aí eu comecei a produzir mais conteúdo sobre a carreira, né? E aí eu comecei a pesquisar quais eram as dores de vocês, assim, quais eram os problemas que vocês geralmente viam, né, na trajetória como modelo, e comecei a trazer conteúdo assim aqui pro canal e pro meu Instagram também, com o objetivo mesmo de conseguir construir uma comunidade de meninas, de conseguir ter mais visibilidade para tentar lutar por uma moda mais inclusiva, além de ajudar vocês nesse caminho para que ele possa ser mais leve, para que ele
ele possa ser mais saudável, sabe? Hoje a minha dedicação total é pra isso. Eu trabalho com produção de conteúdo no Instagram, no YouTube. É um negócio muito difícil, é um negócio que exige muita dedicação. Fazer esses vídeos aqui não é fácil, demanda tempo, demanda pesquisa, demanda muita coisa, demanda muito estudo. Então eu estudo muito, tá, tudo, além dos conhecimentos que eu tenho, né, de publicidade, além dos conhecimentos que eu tenho com o meu intercâmbio na Holanda, que foi um intercâmbio de marketing. Cara, é tudo isso junto, assim, sabe? Pra conseguir construir o que eu construo hoje. E eu ainda sei que tem muito que evoluir, assim, e eu quero muito poder alcançar cada vez mais pessoas. Sobre a vida de modelo, né? Hoje, o que eu faço? Eu sou modelo ainda? Eu sou modelo fashion, eu sou modelo comercial? Muita gente me pergunta isso. Então, hoje eu ainda tenho uma agência, mas eu confesso que eu não tô muito ativa lá. Eu tô no interior por conta da quarentena, né? Então eu não tô trabalhando como modelo tanto assim. Faço algumas coisas em casa para algumas marcas. E aí eu tô tentando encontrar hoje uma forma de continuar trabalhando como modelo, sim, mas que eu não tenha que entrar numa caixinha, sabe? Então talvez de uma forma mais independente. Tô tentando aí me descobrir, né, junto com vocês. Sim, eu ainda sou modelo, mas eu não sou modelo fashion, tá? Eu não tenho mais, não tô mais nessa categoria porque eu realmente não tenho aí as medidas. E se eu quiser voltar a ser modelo fashion, eu preciso entrar nas medidas. Mas eu tô muito feliz com o meu corpo hoje, sabe? Eu acho que eu me sinto mais bonita, assim, eu me sinto mais feliz, assim, e eu não sei se eu tô disposta a enfrentar todo aquele sofrimento de novo, sabe? Pra simplesmente ser uma pessoa que a moda quer e não uma pessoa que eu quero ser. Eu acho que deu pra entender um pouco aí da minha trajetória. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Você é oficialmente a minha amiga agora. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe aí de colaborar com esse canal, deixar um like no vídeo, se inscrever, ativar as notificações. E até o próximo. Nossa, eu falei demais e eu preciso de água agora.